Muito bom dia, Piracicaba. Nós estamos aqui nesse sábado de manhã no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que é uma entidade que está completando 53 anos de fundação agora no mês de agosto. O Instituto Histórico, inclusive, surgiu em decorrência do bicentenário de Piracicaba no ano de 1967. Por isso que o dia 1º de agosto é uma data importante para nós e também para Piracicaba. 53 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Faremos uma live, uma entrevista. Hoje não tem sertanejo, não tem sequer uma pessoa com viola para tocar aqui, porque vai ser um bate-papo. Nós estamos entrando, inclusive, no Instituto Histórico para apresentar para você um pouco dessa vida, dessas histórias que trazemos a respeito de Piracicaba. A live, inclusive, será feita de forma isolada, eu numa sala, a nossa entrevistada em outra. O dia de hoje será com a professora Valdiza Caprânico, que é a nossa diretora-presidente, ela que já está, inclusive, finalizando o seu segundo mandato como presidente da instituição, né? E nós vamos falar um pouco a respeito de como é essa vida aqui no Instituto Histórico. Bom, inicialmente, prazer tê-los aqui nessa entrevista. Eu sou o jornalista Edson Rontani Júnior, atuo já como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba desde desde 2009, portanto há 11 anos como membro desse instituto, desse glorioso instituto. Hoje estou na condição de vice-presidente, junto com a professora Valdiza Caprânico, né? Nós estamos esperando a conexão dela para falar um pouquinho a respeito dessa vida, 53 anos do Instituto Histórico e 253 anos de Piracicaba. E Piracicaba tem muita história para ser contada. Nós vamos fazer uma entrevista um pouco diferente, né? Como eu disse, tomando todas as precauções, eu me encontro na secretaria aqui do Instituto Histórico, para vocês terem noção. É um centro de historiografia aqui em Piracicaba, tem muito acervo, muitos livros, muita história para ser contada. E a professora Valdiza se encontra em outro ambiente aqui no Instituto Histórico, que é a sala da diretoria. Essas medidas, inclusive, visam atender às normas sanitárias durante essa pandemia contra o coronavírus. Vou procurar aqui a professora Valdiza, convidá-la para que entre aqui no nosso bate-papo, né? Esse mês de julho e também durante o mês de agosto, que é a data de aniversário da nossa tão querida e amada noiva da colina. O papel principal, inclusive, do Instituto Histórico é realizar a história de Piracicaba, preservar a história de Piracicaba, sendo um digno guardião de toda essa historiografia que existe aqui. Piracicaba, fundada em 1767, né? Através daí da ação de vários desbravadores, de bandeirantes, como eram conhecidos na época, e deixou muito claro nesses 203 anos de vida, de muita história, né? Que inclusive o Instituto Histórico acaba preservando, através de publicações, através de palestras, através de situações aí que acabam memorizando, né, toda essa história de Piracicaba para a eternidade. Nós estamos já com 53 anos de fundação. A ideia surgiu lá no bicentenário de Piracicaba, durante as comemorações, né? Na verdade, foi uma ação bem antes das comemorações do bicentenário de Piracicaba. Já havia uma comissão de eventos para o bicentenário em 1965, durante a gestão do prefeito Luciano Bigode. Ali previa-se uma série de atividades, entre elas a questão da criação do Instituto Histórico, feito por membros intelectuais da sociedade piracicabana, membros da Exalc e outros intelectuais que atuavam na rotina aqui de Piracicaba. O Instituto Histórico, criado também no próprio dia do bicentenário de Piracicaba, 53 anos atrás, na intenção de preservar toda essa história. Estamos tentando aí contar com a professora Valdiza. Não sei se tem alguma dificuldade, se a equipe que está auxiliando precisa de algum apoio técnico ou não, né? Para que a gente possa dar sequência aí a esse bate-papo aqui no Instituto Histórico. Estou vendo aqui os comentários, a Carmen Piloto,
dizendo que o som está com um pouco de interferência. Eu não estou enxergando ainda a professora Valdiza. Chegou a entrar por aí ou não? Melhorou um pouco, obrigado pela sua audiência. Talvez eu tenha que dar um pulinho até a sala para ver o que está acontecendo, né? Como eu disse, o papel do Instituto Histórico é preservar a história do município de Piracicaba, né? Nós estamos aqui, mostrando para vocês um pouquinho dessa realidade. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Eu ainda não consegui a conexão com a Luísa. Aperta o X e volta de novo, por favor. Lembrando que o Instituto Histórico, inclusive, é um grande, vamos dizer assim, um grande guardião de toda a história de Piracicaba, né? Nós temos, por exemplo, aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, um dos acervos do próprio Instituto Histórico, que é esse membro, um fiscal, né, dos bondes de Piracicaba. Ele está aqui todo ornamentado, um manequim, tem um histórico, inclusive, a respeito do que se trata disso aqui, né? Toda a indumentária desse fiscal de bonde aqui de Piracicaba, né? Muito interessante. E tudo isso aqui é preservado pelo Instituto Histórico. Tem um manequim, nós vemos aqui, inclusive, os detalhes, né? Inspetor de uma companhia de bonde aqui de Piracicaba. Essa vestimenta, possivelmente já dos anos 50 ou 60, foi doado por membros da sociedade piracicabana, e o papel do Instituto é preservar tudo isso aí, com o próprio histórico. Ele fica aqui como um guardião, inclusive, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Ele está até aqui num material, né, numa caixa toda revestida, né, para que possa, assim, ser visitado. Vou tentar fazer um novo convite aqui à professora Valdiza Capânigo, para que a gente possa bater um papo aqui nessa manhã. Deixa eu só voltar a câmera para mim. Valdiza, vou procurar aqui a Valdiza Capânigo. Live é assim, né? Acontecem os imprevistos, acontecem coisas que são inesperadas para que a gente possa estar fazendo aí essa apresentação. Já mandei o convite, apareceu, tem que clicar ali, por favor. Se nós persistirmos esse problema, a gente faz ao vivo do lado da professora Valdiza, sem problema. Acontecem coisas que são inesperadas para que a gente possa estar fazendo aí essa apresentação da maneira. Tá, então estamos com dificuldades técnicas aqui, uma coisa bem comum, né? Eu só peço para... Vou sentar ao lado da professora Valdiza, né, com um certo distanciamento. Só abaixa o som, gerar o som dela, por favor. Isso. Eu estou aqui, na sala da presidência, essa é a sala. Nós temos aqui um quadro que eu vou falar daqui a pouco. Se elas pudessem pegar para mim meu copo de água, eu agradeceria, tá? Temos aqui alguns membros também, né? Olha, presente, temos os nossos membros. Esse aqui é o Leandro Pavan, né? Leandro Pavan, grande amigo, novo diretor de acervo. Adolfo Françoso Queiroz, ainda distante de máscara, assistindo aqui. São nossas macacas de auditório, né? Como dizia o Chacrinha aí, que estão nos apoiando, estão presentes. A Rafaela, nossa secretária, dá um tchauzinho, está presente também aqui, trouxe meu copo de água. Nós tivemos aí um problema técnico com relação à internet. Pode até desligar o celular dela, viu, Rafaela, por favor. Vou fazer a entrevista aqui ao modo antigo, né? Um pouco distante, a professora Valdiza está aqui, e a gente vai fazendo aqui através do nosso celular mesmo, né? Professora Valdiza, é um prazer tê-la aqui nessa manhã. Na verdade, eu gostaria de agradecê-la por estar presente aqui, né? Por nos receber nessa manhã, para falar um pouco do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Gostei da sala, um quadro maravilhoso aqui atrás, que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que é, né? Então a gente muda um pouco a nossa retórica aqui que eu tinha falado. Na hora que a gente fizer... Eu tinha falado para a professora Valdiza ficar imóvel, mas daqui a pouco a gente levanta, mostra um pouco a galeria, pode ficar em pé também. Na hora que falarmos do quadro, você também pode levantar um pouquinho para me explicar. Prazer tê-la aqui nessa manhã, um bom dia para você. Bom dia a você. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho
que é feito no IHGP há 53 anos. O Instituto Histórico, como eu estava falando, Valdiza, surgiu em 67. Ele está hoje com 53 anos de fundação e ele surgiu como papel principal de ser o guardião, né, da memória piracicabana. Ele foi, inclusive, criado na intenção também de comemorar o bicentenário de Piracicaba pelos intelectuais da época. Gostaria que você falasse um pouco dessa iniciativa, né, dos intelectuais da época, na intenção de preservar toda a história de Piracicaba. Foi, sem dúvida, uma ideia brilhante que eles tiveram, porque foi a única forma que Piracicaba não tinha acervo histórico nenhum. E a partir do momento que esses intelectuais se reuniram e resolveram criar um espaço próprio para guardar nossa história, nasceu o IHGP. E ele vem, inclusive, a gente procurando nos dados históricos, nós temos intelectuais maravilhosos, inclusive o Arquimedes Dutra, né, um grande intelectual piracicabano, o Messias Galdino, que nos honra com a presença até hoje, a professora Marli Perecim também, fundadora, nos honra com o trabalho e a presença deles, né? E de lá até o momento atual, muitos diretores, muito grupo, porque é uma diretoria com 8 elementos, né? Não é uma pessoa sozinha que comanda. E eles colaboraram demais para preservar a nossa história, porque Piracicaba é uma cidade diferenciada, é uma cidade culturalmente importante e é um centro mesmo de história do Estado e até do Brasil. Professora Valdiza, vamos falar um pouquinho da Valdiza Caprandi, né? Eu me lembro que entrei em 2009 no Instituto Histórico e a senhora já era secretária aqui, né? A senhora é professora em quê? Bom, eu sou professora, primeiro me formei como professora do ensino hoje, né, primeiro grau, depois eu fui cursar ciências biológicas, me especializei, veja só, em educação ambiental e paisagismo, né? Mas como eu era muito ligada à natureza, eu comecei a escrever história para crianças, contando tentando, né, despertar nelas o amor, não só pela natureza, mas pela nossa cidade também. E acabei vindo parar no IHGP, né? Acabei chegando aqui e aqui estou até agora. Há quanto tempo que a senhora é membro do Instituto? Olha, eu sou associada ao IHGP desde 2007, mas antes disso eu já frequentava como voluntária. Entendi. E, professora, quais escolas, quais áreas de trabalho? Fala um pouquinho dessa vida pessoal sua. Bom, minha vida pessoal, eu comecei, na verdade, embora eu fosse professora de primeiro grau, eu nunca trabalhei com primeiro grau. Eu já comecei dando aula para o segundo grau. Comecei a minha carreira profissional em Leme, efetiva de biologia num colégio estadual lá. Fiquei 8 anos e vim para Piracicaba e me aposentei só na única escola que eu trabalhei, que eu amei de paixão, que era a Escola Industrial Fernando Febeliano da Costa. Depois disso, eu me dediquei mais à área ambiental. Então, me envolvi com grupos ambientais da cidade, pessoal da Exalc, inclusive, né? E fiquei na área. Aí eu acabei sendo convidada por um prefeito aqui para fazer parte da assessoria da Secretaria de Meio Ambiente, fundada, acho que, pelo prefeito Machado. E eu fui assessora, trabalhei em área de arborização urbana, na primeira gestão dele, né? Plantamos milhões de árvores nessa cidade. Olha só que bom. E montamos lá o Parque da Rua do Porto, hoje um espaço maravilhoso, né? Fizemos muitos corredores de árvores na cidade e milhares de trabalho, inclusive na Mata Ciliar do Rio. Depois eu voltei para Leme para fundar uma universidade livre de meio ambiente, era a única no estado.
E de lá, inclusive, eu fui uma das convidadas para fundar a mesma universidade na Patagônia, no sul da Patagônia, pelo presidente da época, que era o Menem. Na Argentina, Na né? Argentina, Olha só que na importante. Argentina, Fizemos um trabalho lindo lá, quase no encontro dos dois oceanos, lá bem na ponta da América do Sul. Um trabalho maravilhoso também. E voltando para cá, né, eu fiquei uns 6 anos cuidando da Universidade do Meio Ambiente de Leme. Em 2000, fui para Piracicaba e fiquei. Daí fui novamente chamada para fazer parte da educação ambiental do Museu da Água. Montei o programa de educação ambiental do Museu da Água, 4 anos. Recebemos 8 prêmios entre nacionais e internacionais. Fui, inclusive, a Gênova apresentar o trabalho que nós fazíamos aí, né? Em 2004, deixei lá e daí vim cuidar um pouco mais da minha vida pessoal, né, da familiar, escrever algumas coisas e comecei a frequentar o IHGP e aqui estou eu até agora. Olha, eu confesso que tenho assim, uma amizade com a professora já há alguns anos, eu não sabia de toda essa vida internacional, viu? Patagônia, Gênova, deixou assim umas pegadas de Piracicaba, tanto na América Latina como também na Europa, né? Muito importante. Eu estou lendo aqui algumas coisas, eu fecho o olho porque subiu, tá, gente? Não dá pra pensar que eu estou ficando bravo, né? Eu enxergo mesmo, então para enxergar de longe, temos aqui a Lia Queiroz, sempre prestigiando, obrigado, Lia, aí pela sua audiência, Carmen Piloto, desejando um bom dia ao presidente, o Pedro Meto, nosso presidente, futuro presidente, é isso, né? Como? Quase presidente. Pedro Meto, obrigado, bom dia, presidente, vice, deve estar em Água de São Pedro, já gelando a Heineken para o almoço, né? Obrigado aí pela sua presença. Carmen Piloto, como eu disse, 2 fatos importantes, ter sede própria, a gente vai entrar daqui a pouco, porque eu noto que a professora Valdiza está até corcunda, que ela carregou 8 toneladas de material lá do antigo fórum para essa sede própria aqui, né? Mas está gostosa, né? Estou vendo que o músculo aqui tá bem, né? Viajou bastante, realmente. E eu queria só entrar agora num detalhe ainda da vida pessoal da professora Valdiza. A gente sobe ali a rua Moraes Barros, quando para o carro ao lado do estádio Barão da Serra Negra, vemos uma árvore imensa, a Sapucaia de Piracicaba, a centenária Sapucaia de Piracicaba. A professora Valdiza teve algo com essa árvore, professora? Conta um pouco mais para a gente dessa história. Bom, essa árvore foi plantada pelo meu avô italiano em 1918, quando terminou a guerra. Ele tinha perdido contato com os irmãos, a família dele na Itália, e ao saber que tinha terminado a guerra, ele tinha uma fazenda na região e veio plantando árvores até chegar próximo da casa dele, que era na Rua Moraes Barros, e plantou, e não se sabe por que, só essa permaneceu viva, né? Então a gente fala que a Sapucaia é do avô. Eu não conheci esse meu avô, porque quando ele plantou essa árvore, meu pai ainda era criança, né? E meu avô morreu muito cedo também. Então, o orgulho que a gente tem, né, de ser a única árvore tombada em Piracicaba, né? Tombada assim na lei, viu? Sim. Bem explicado. Ela não pode ser cortada, ela é um bem material que não pode... ela é o único bem assim natural tombado. E em homenagem a ela, né? Como eu gosto de escrever para criança, eu escrevi um livrinho sobre a Sapucaia da Paz, que infelizmente, por conta da pandemia, está aguardando o momento para ser editado. Inclusive, só por conhecimento histórico, né? Após o fim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em novembro de 1918, o mundo, né, teve assolado, né, inclusive por uma outra notícia ruim, fim da Primeira Guerra, e na época tivemos a pandemia, né, da gripe espanhola, que foi ocasionada diretamente pelos soldados, né, que foram lá para a Europa combater aí
esse conflito que foi mundial também, né? E hoje, infelizmente, ainda estamos vivendo, né, essa pandemia de uma forma tímida. Hoje, devido a esse momento, professora Valdiza, estamos fechados, né? As ações, inclusive, o atendimento é apenas interno, né? Nós não estamos abertos para consultas. Gostaria que você falasse um pouco disso, até porque não existe previsão de quando é que estaremos ao normal na sociedade como um todo. Na verdade, o Instituto Histórico ele não está aberto ao público, mas, de qualquer forma, alguns pesquisadores nos procuram e a gente, na medida do possível, nós vamos atendendo, né? Mas já temos 4 livros prontos para serem lançados, na verdade já deveriam ter sido lançados, mas por conta de não poder ter público, eles estão aguardando um melhor momento. Legal, mas a consulta ainda pode ser feita via celular, via internet, porque nós temos um grande acervo que está digitalizado e disponível nesses meios de comunicação. Nós temos, sim, o atendimento é marcado, agendado pelo telefone, né, ou pela internet mesmo, e na medida do possível, a gente está atendendo pesquisadores, porque muita gente está aproveitando a pandemia para fazer pesquisas, escrever textos, e a gente não pode, né, barrar esse interesse. Chega aqui a informação de que o vídeo aqui está sendo gravado. Só queria que o pessoal nos comentários, né? Não sei se a Carmen pode dizer, está realmente travando, Carmen, a nossa fala aqui, ou está dando para entender, normal? A gente vive numa área aqui que não é muito bem abastecida pelo sistema de internet, né? Tá bom, né? Tá tranquilo. Acho que às vezes é a conexão que está por aqui. Professora Valdiza, o que eu vou falar agora? Nós fizemos uma pauta tão bem preparada, né? Assim que é tudo num bate-papo, né? A gente poder levantar para explicar um pouquinho a respeito desse quadro bonito que tem aqui ao lado, né? Eu vou até virar a câmera nossa. Nós temos um quadro na sala da diretoria que mostra, vamos dizer assim, o surgimento de Piracicaba. Esse quadro, inclusive, foi feito pelo nosso querido o Eduardo Borges de Araújo, ano de 2000, né? Já há 20 anos atrás, ele mostra parte do salto do rio Piracicaba, parte do engenho, onde está a casa do povoador, muito bem feito. O que representa, o que é esse quadro, professor? Explica um pouquinho para nós. Essa tela é o momento, representa, né, o momento da chegada do Antônio Corrêa Barbosa às margens do rio Piracicaba, né, ao lado direito. E as embarcações, como vocês podem ver, né, os primeiros moradores da cidade chegando com suas malas, né, da época e descarregando a margem direita do rio. É uma tela maravilhosa, né? É um presente, um prêmio que o IHGP tem, que o Eduardo Araújo, como associado, fez para o IHGP. O Eduardo é sócio aqui do Instituto Histórico, né? É associado com muita honra para nós. Além de ser um pintor, né, de mão cheia e um profícuo, né, mestre, porque o filho dele também faz excelentes obras, ele hoje é diretor da Pinacoteca Municipal aqui de Piracicaba, né? Dirigindo muito bem lá esse evento, esse local, né, que pertence ao SEMAC Tour. Nós vemos aqui, Valdiza, seria esse o Capitão Corrêa Barbosa segurando o bacamarte na mão, junto de um bandeirante, que seria possivelmente? Historicamente, não se tem uma única informação do Antônio Corrêa Barbosa, do tipo físico dele, de nada dele, a não ser o trabalho maravilhoso que ele fazia como, né, da época ligado ao rei de Portugal. E ele tinha que colocar alguma pessoa, talvez, né, para indicar que seria o chefe da expedição. Então, é uma, digamos assim, uma figura fictícia, mas lembrando a pessoa do fundador da cidade. Tá, aqui também na sala da diretoria nós temos uma galeria de ex-presidentes, né? Já começa ali, ou termina, né, com o nosso querido Vitor Benkovski, o professor Caré, o ex-prefeito
Nélio Ferraz de Arruda, Paulo Bassetti, Adomon Nobre Ferraz. Enfim, nós temos uma galeria de ex-presidentes que são todos os membros que passaram aqui de 67 até agora. Só a Valdiza, a professora Valdiza, que está aguardando o fim do seu mandato para poder entrar aqui nessa galeria de ex-presidentes, né? E gostaria que você falasse um pouco. Aqui tem o Pedro Caldari, recentemente falecido, né? O Hugo Pedro Carradori também foi um grande historiador de Piracicaba. Eli de Campos Melges, historiador, vereador, ele que leva o nome, inclusive, lá do Salão Nobre da Câmara. Professor Elias Salum, que deu aula para mim no curso de comunicação, boa pessoa. E também a historiadora, tá pegando um pouquinho aqui, a Marli Terezinha Germano Perecim, que é uma sumidade, assim, sobre a história de Piracicaba, né? Como que é, Valdiza, você como presidente, daqui a pouco ex-presidente, né, estar fazendo parte da galeria desses ex-presidentes? Como que é essa honra, né, de estar ao lado, como o doutor Edmar José Aquil, que foi o fundador, o Acari de Oliveira Mendes, né, Júlio Soares Dil, o Guilherme Witt, tanta gente que passou e foi membro, assim, da história e da intelectualidade piracicabana. Como que é para você integrar também, daqui a pouquinho, essa galeria de ex-presidentes? Bom, é uma honra muito grande, porque a gente acaba, né, deixando o próprio nome na história da cidade. É um lugar maravilhoso, eu gosto muito do que eu faço e acho que eu vou sentir saudade quando acabar, né? E a Marli, a professora Marli, uma das fundadoras, muito amiga, a quem aproveito um abraço, ela foi a primeira mulher a ocupar esse espaço e, como vocês podem ver, né, demorou bastante para chegar a segunda. E coube a mim fazer a mudança de prédio do acervo do IHGP. Estava há 38 anos ocupando um espaço e a gente foi obrigado a deixá-lo. Aí, gentilmente, a secretária Rosângela Camulese cedeu esse prédio aqui, que era uma escola que ficou pequena, foi desativada, ela adequou e nos cedeu o espaço. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, Tá, pode ser? Pode ser. Então, ela foi a primeira, como se fala, presidenta ou presidente? Não, a primeira mulher presidente do Brasil. Vamos sentar ali de novo para a gente bater o papo, dar continuidade aqui na sala da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Professora Valdiza, um assunto importante a senhora tocou, né? A mudança do prédio. Antigamente, a Associação Comercial Industrial de Piracicaba sediou, se eu não me engano, por um bom tempo, o Instituto Histórico. Depois, nos anos 80, através de um acordo com o prefeito da época, se eu não me engano, nós fomos para o antigo fórum, né, na Praça dos Três Poderes, ali na rua Prudente de Moraes com a Rua do Rosário, né, onde nós ficamos, inclusive, acho que até 34 anos, 38 anos, até 4 anos atrás. E lá eu me lembro que, inclusive, quando eu entrei, eu vi aquelas paredes, aqueles armários cheios de publicações, etc. e tal. Muita história. E o peso da história, vamos dizer assim, o peso é pesado. Né? 250 anos, ali tinham-se materiais desde livros, reportes, jornais, materiais físicos, como o que a Carolina Martins me mostrou agora, uniformes, né, da Revolução, quadros e tantos, fotografias, muitas fotografias que foram doadas também, né? Tudo isso tem um peso também físico, né? Pelo que você me disse, a senhora me disse, foram quase 800 quilos de material trazidos aqui no MUC, na costa, né? Quase que 1 tonelada de material que está disponível, inclusive, para consulta. Como que foi todo esse trabalho, esse trajeto de trazer quase que toda essa 1 tonelada de material para Piracicaba? Não foi fácil. Primeiro, a parte financeira, que nós não tínhamos, não conseguíamos dinheiro, na verdade, para fazer a mudança. Quando a gente conseguiu, com a ajuda de alguns associados, inclusive, né? Cada um deu uma parte, a gente conseguiu contratar 4 caminhões baú para trazer o equipamento. Aí, muito bem. Aí o equipamento veio devagar, chegando, ficou tudo amontoado,
Tinha gente que apostou que jamais a gente conseguiria pôr em ordem isso daqui, de tanto que foi uma loucura. Mas, graças a Deus, tudo assim aos poucos. Pede dinheiro para um, pede para outro, papapá. Conseguimos montar as estantes e depois, aos poucos, conseguimos pessoas que foram organizando o material do acervo, os armários de secretaria, a sala do anfiteatro, tudo aos poucos. Na verdade, a gente começou a mudança em 2017, fim de 2017, e conseguimos deixar isso aqui mais ou menos organizado quase um ano depois. Na verdade, até hoje, né, a diretora do acervo que está deixando o cargo e olhando para a Van que está assumindo agora, terão ainda bastante trabalho para terminar essa organização, né? E nesse meio tempo entrou também o Vitor Venkovski colocando as coisas na internet para facilitar um pouco a nossa vida. E estamos aqui, né? Há 4 anos, né? Que eu fui eleita de 2016 a 18 e reeleita de 18 a 20, que já deveria ter entregue para a próxima diretoria, mas que por conta da pandemia nós não pudemos realizar a eleição ainda. Nós agradecemos a sua audiência aqui no canal do Instagram do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, lembrando que nós temos diversos seguidores aí, inclusive institutos históricos não só do Brasil, como também de toda a América Latina, né? Ontem, fazendo uma conferência, eu vi que diversos institutos nos seguem, nós também seguimos essas entidades. Eu sou Edson Rontani Júnior, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, metido radialista, já fui repórter em televisão, e a gente está estreando nessa manhã de sábado um pouco, né, as lives aqui do Instituto Histórico. Falhas acontecem, o jeito de falar também é diferente da televisão, né, Adolfo? O professor Adolfo que me deu aula, inclusive, de comunicação. As mídias são diferentes, as comunicações mudam, então, inclusive, percebo que precisava ter feito a barba, né? Aqui pela câmera que a gente nota alguns detalhes que no dia a dia a gente acaba não vendo, né? Mas são novidades para nós, tecnológicas que surgem aí, e a pandemia está proporcionando ações como essas. Como eu disse, não somos sertanejos, não temos viola, nem sabemos cantar, mas nós temos muita coisa para falar sobre Piracicaba. Eu sou Edson, como eu disse, nós estamos entrevistando a professora Valdiza Caprânico, que é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Professora Valdiza, um bate-papo, um ping-pong. O Instituto Histórico é um museu? Não, ele não é um museu. A gente só recebe visita de pesquisador agendado, mas é claro que se alguém, algum grupo, se interessar em conhecer nossas instalações e o nosso acervo, a gente vai receber com muito prazer. Como eu faço? Eu venho aqui, bato na porta e falo, quero ver o que tem aí dentro. É assim que funciona ou não? Não, a pessoa interessada vai entrar pela internet, a gente tem um endereço aí, e a gente agenda a visita. Noto também que, como responsável pelas mídias aqui do Instituto Histórico, vem muita pergunta para nós, via Facebook, Instagram, sobre busca de antecedentes. Nós também não temos, assim, dados de cartórios. Pessoas que procuram avô, tataravô, não é aqui que vai encontrar, é isso. Não, realmente. E o curioso é que são pessoas que moram até fora do Brasil. Semana passada tinha gente de Portugal pedindo esse tipo de informação. Aí a gente ou encaminha para o Cemitério da Saudade ou para os cartórios de Piracicaba, mas cai tudo aqui no primeiro momento. Posso dizer que o Instituto Histórico hoje seria um centro de consulta, principalmente de jornais da cidade, onde a pessoa teria que, assim, saber pelo menos uma data para pesquisar, para não ter que folhear um a um? Bom, se ela tiver a data certinha do que ela quer pesquisar, ela virá aqui no nosso acervo e nós temos os jornais, assim, mês a mês, separado no arquivo. Existe uma técnica também para ver essas coisas, até porque nós temos jornais, só para vocês terem noção, o Instituto Histórico tem jornal como o Momento, na verdade a Gazeta de Piracicaba, de 1873, né? Do Império ainda, né? E a gente usa um jornal com mais de 150 anos,
Não é fácil. Ele esparcela, ele quebra, ele rasga. Existem técnicas que são acompanhadas, inclusive pelos nossos diretores, para que as pessoas pudessem ver. Tem que ter o uso de máscara, independente de pandemia, e quais são os detalhes? Tem que usar máscara e luvas, e ficar no máximo 2 horas dentro da sala de acervo, né? E também, muito desse material já está digitalizado. É um sonho nosso que seja todo esse material digitalizado, porque o jornal, com o tempo, se desgasta mesmo, né? E a gente não quer perder isso. Quem tem rinite pode aparecer por aqui ou como Bom, funciona? quem tem rinite, lá para ficar na sala de consulta do acervo, tem que ficar de máscara, obrigatoriamente, justamente por causa da poeira, do próprio material antigo lá. E de luvas. Ninguém mexe em nada lá dentro sem máscara e luvas. Como que é feita essa consulta? Paga, gratuita? Como que funciona? Bom, essa consulta, quando nos encaminham, a gente encaminha diretamente para o diretor de acervo, ele agenda o horário e vem acompanhar o pesquisador. O material da sala de acervo não sai do IHGP em hipótese alguma. Mas a pessoa pode fazer o seu registro fotográfico, alguma coisa assim? Ela pode fotografar, copiar, fazer tudo isso, menos o que já acontecia antigamente, quando não era muito mais, talvez, fiscalizado, procurava um artigo, por exemplo, no jornal de 1924, iam lá, passavam o estilete e levavam. Infelizmente, aconteceu muito isso, né? Então, por conta disso, a gente resolveu que quem quiser pesquisar, vem aí, pesquisa na presença do diretor do acervo. É triste isso, hein? Pegar o estilete, arrancar a página, afinal é coisa histórica que não existe, se for ver, não existe em qualquer lugar, né? Perde-se informação. Só para dar uma continuidade, é que a Carol não está mais aqui, nós temos hoje a Gazeta de Piracicaba, antiga, não atual. Nós temos também o jornal Momento, o Jornal de Piracicaba, o Diário de Piracicaba, a Folha de Piracicaba, o Jornal do Povo Piracicabano, Jornal de Piracicaba, já falei, né? A Tribuna Piracicabana. Né? A gente está conversando aí com a Gazeta também, para ver se a gente consegue o acervo de 2000 até os dias atuais, né? Tem mais algum jornal que eu esqueci, que vocês se lembrem? Não, que eu me lembro são só esses. Mas é muito jornal, é muita informação interessante que a gente que está nesse meio, né, se espanta de ver como, né, isso daí, como era feita eram feitas essas publicações, e é bonito de ver. Outro dia, apaixonante. Não sei com quem eu estava comentando aqui, se era com a Carol, eu peguei um volume, né, aquele encadernado do livro, do jornal, né? E a gente falou, nossa, mas é pequeno, tal. Na verdade não é, porque ali nós temos 5 anos da história de Piracicaba. Dedicação política, pessoas que morreram, nasceram, pessoas que casaram, fatos históricos, crimes, acontecimentos, inaugurações. Então não é simplesmente um espaço físico, um documento físico, sim, uma história de muita gente que se dedicou a Piracicaba, né? E chegando agora a professora Valdiza, nesses 53 anos, 253 anos também do município de Piracicaba. Nós não sabemos ainda se teremos algumas ações comemorativas, até por causa da pandemia. Ontem voltamos, né, na fase vermelha aí do governo devido à pandemia. Nós não sabemos quando é que... O pico parece que não tem mais, parece que estamos num platô, né? E o fim do platô parece que está um pouco distante, né? Como que é comemorar esses 53 anos, esses 253 anos também de Piracicaba no meio da pandemia? Infelizmente vai ser uma comemoração meio à distância. A comemoração, infelizmente, a gente está fazendo assim, né, por um ciclo de palestras aqui via live, porque a ideia nossa não era. Em outros anos, a gente fez lindas comemorações, né, com parceiros maravilhosos, inclusive até orquestras nos ajudaram, mas esse ano a nossa comemoração vai ser assim, nós e vocês aí do outro lado. Né? Tá, mas um dos presentes principais que o Instituto dá, independente de pandemia, é a criação, publicação e edição, e também distribuição, né, gratuita
de livros, né? Que, inclusive, por ano, mais ou menos, são o quê? 5, 6, 7 edições publicadas. Né? Esse ano também teremos algumas publicações. Então, inclusive, o importante para a pessoa que escreve, mesmo para a nossa revista anual, que é um livro com texto de qualquer piracicabano, que tem algo importante para registrar na nossa história, ele pode mandar. Todo o material que nós editamos, também, além da distribuição gratuita na cidade, nos IHG do Mundo Brasil, aí, nós mandamos também a pedido para a biblioteca do Congresso Americano em Washington. Então, todas as nossas obras, todos os nossos autores aqui do IHGP acabam se tornando internacional porque vão parar na Biblioteca dos Estados Unidos, de Washington. Harvard também pede muita coisa para a gente e a gente tem a maior alegria, honra mesmo de encaminhar. Que ótimo, viu? Não sabia, então já sou internacional também, porque claro, eu, Adolfo, você, todos nós somos internacionais. Inclusive, nós temos uma charge, charge ali do Erasmo, quando a primeira vez que pediram para a gente, para material internacional, eu liguei correndo, porque a gente fica muito feliz com ver que o trabalho realmente tem um alcance grande. E aí o Erasmo fez para a gente uma charge para falar dessa ida para Harvard, em 2016, viu? Olha só, estou aqui apresentando, né? Só tirar aqui da luz, por favor. Jogar para cá, melhor. IHGP em Harvard, né? Essa tarde Harvard é aqui na cidade, quer dizer, 2 caipiras falando, né? O Erasmo fez na época em que o Instituto Histórico acabou doando, né, os seus livros para essa que é uma das principais instituições internacionais situadas lá nos Estados Unidos. Adolfo, obrigado aí por ter pego, né? A gente tem em Harvard e tem também, como eu disse, na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, e como eu friso sempre, a pedido deles, né? Isso mostra que o IHGP é uma instituição levada realmente a sério, né? Que joia. Rafaela está aí, tá tudo ok, Rafaela? Tecnicamente está ok, tá indo bem. Só o tempo está passando, parece que é bastante tempo, mas temos ainda 5 minutos aí para a gente conversar. E eu tô louco para comer um pãozinho com manteiga e um café que está lá no fundo, né? Inclusive o pãozinho que a professora Valdiza acabou fazendo especial para nos receber nessa manhã. Lembrando que semana que vem, 10 horas da manhã, vai estar presente aqui o ex-presidente Vitor Pires Venkowski, falando de preservação e manutenção do acervo do Instituto Histórico de Piracicaba. Foi, se não me engano, na gestão dele, inclusive, que os livros de falecimentos, né, no museu, no Cemitério da Saudade, foram digitalizados, né, foram restaurados e digitalizados. Antigamente você ia até o Cemitério da Saudade, pegava um livrão e tinha que procurar ali, nome por nome, se não soubesse a rua onde estava sepultado a pessoa que você procurava. Hoje você entra na internet através de comando simples, é possível saber onde que se encontra o túmulo de fulano, beltrano, enfim, ficou muito mais fácil, até mesmo na consulta presencial no Cemitério da Saudade. Está entrando aqui também a Ângela Ali, dentista Ângela Ali, muito obrigado aí pela sua presença, né? O André também, Caio Costa. Ali é que é um café com pão, tá falando aqui. Pode vir. Pode vir, o convite está feito. Também quero café com pão, hein? Café quentinho com pão caseiro, né? Professora Valdiza, nós já estamos encerrando. O que a senhora gostaria de falar aí? Uma coisa que eu não perguntei. Enfim, fica à vontade nesse espaço que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba está colocando à disposição no Instagram. Bom, eu gostaria de deixar um recado para quem nos assiste e para a cidade de um modo geral. Preservar nossa história é uma honra, mas é um peso muito grande também, né? E que a gente fez da melhor forma possível. Eu acho que eu não desapontei os ex-presidentes que me antecederam, né? E espero não desapontar o próximo, que já está aí bem quietinho me assistindo no momento, e ele já viu que trabalho aqui não vai faltar, viu, seu Pedro Maurano? Tá? E obrigada a todos pela
audiência, nós continuamos aqui à disposição, ou pelo telefone, até presencialmente, desde que seja uma pessoa ou outra, para fazer uma pesquisa, a gente vai ter muito prazer em receber. Porque se nós não preservarmos a nossa história, daqui a algum tempo, Piracicaba vai ser uma cidade morta no espaço aí. Com certeza. Lembrando que as consultas, preferencialmente nesse período de pandemia, devem ser feitas pelo e-mail ihgp@ihgp.org.br. Tá? Eu repito, ihgp.org.br. Essa entrevista vai estar, inclusive, gravada e disponível daqui a pouco no feed, dá para você assistir. Então, o telefone a gente está com certas restrições, até por causa do horário de atendimento. Então, faça a solicitação pelo e-mail. Nem todas são aceitas, entende? Porque a gente vê que algumas coisas são meio esdrúxulas, né? Ah, meu parente morava na Itália, posso consultar? Não, a gente não tem essas informações. Então, a gente avalia conforme a disponibilidade do nosso acervo. Você vem até aqui, faz uma visita, pode até conhecer todo o acervo, não somente de materiais de consulta, como também de livros lançados, né? Nós temos, inclusive, para esse período de pandemia, você que está em casa, o nosso site ihgp.org.br, existem fotos em alta resolução, existem publicações, boa parte dos nossos livros estão ali de forma gratuita e em PDF para você baixar no seu celular, no seu computador, ler no momento que você quiser, fontes riquíssimas, inclusive de consultas, né? E outras coisas, fotografias, nós temos também o Flickr do Instituto Histórico, e olha só, o Flickr, você tem fotografias em altíssimas resoluções, 5, 7, 8 mega, que dá para você ampliar e fazer, inclusive, quadros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, como esse aqui do Salto do Rio Piracicaba. Tá? Você pode baixar e fazer quadros como esse. E o melhor ainda, né, professora? Tudo gratuito. Não tem que pagar nada, é um presente que nós damos a Piracicaba. E tem mais uma coisa importante, aqui se chama Instituto Histórico e Geográfico. Nós também cuidamos da geografia da cidade. E temos material maravilhoso sobre o Tanquã, uma pesquisa, um pesquisador ficou morando 1 ano lá para fotografar toda aquela fauna maravilhosa que existe lá. E, inclusive, a gente fez até exposições itinerantes com esse material. Então, a gente está cuidando não só de preservar a história, mas a natureza piracicabana também. Inclusive por conta do nosso rio amado. Com certeza. E acompanhe também nossos feeds aqui no Instagram, onde você vai ver fotografias curiosas, fatos curiosos que o Instituto Histórico está fazendo mesmo em período de pandemia, né? Adolfo Queiroz, alguma qualificação? Tudo em ordem? Vamos comer o pão com manteiga lá que a professora Valdiza fez? Ela vai começar a vender o pão a partir da semana que vem. Vai vender o pão para... Vou vender para angariar recurso para o IHGP, que está na pintura mesmo. Não está fácil. Nota 10. Joia, obrigado, Adolfo, pela sua presença. Rafaela, também muito obrigado. Leandro Pavan, que está aqui nos dando assistência. Nossas macacas de auditório, né, aqui faz ao vivo, a gente também conta com a presença deles. Professora Valdiza, muito obrigado. Um bom fim de semana para a senhora. Parabéns aí por ter carregado todo esse peso, né, físico e também emocional, virtual, da transferência do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e também o esforço físico na administração, porque não é fácil, né? Aqui, inclusive, é bom salientar, pessoal, que é tudo voluntário. A gente faz porque gosta, né? A gente faz por amar. Ninguém é remunerado, ninguém recebe proventos de nada, assim, a gente faz porque gosta. A gente tem, é o nosso combustível, é aquilo que está no nosso sangue e é aquilo que a gente gosta realmente de fazer, né? Tá aqui a esposa, Márcia Rondani, dando os parabéns aí. Edson está como ótimo apresentador. Não fala assim, hein? Não fala assim que eu fico, hein? Como que é modéstia é meu sobrenome, né? A Lia tem futuro, né? Carmen mandando um abraço. A gente precisa, inclusive, estou vendo aqui que tem um monte de pessoas aí, um monte de membros, né? Uma série de membros da Academia Piracicabana de Letras. Quem sabe também botar lá lives como essa, né? Vamos conversar com o presidente Vitor, né? Para que a gente também possa fazer, disseminar ainda mais essas ações que todos os historiadores fazem em Piracicaba. E aproveitando um pouquinho, posso me dar uma colherzinha de chá? Quarta-feira que vem, nós trouxemos aqui a charge do Erasmo Espadoto, né? Quarta-feira que vem,
pelo canal AHA Piracicaba, aqui no Instagram. AHA é a Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Nós vamos conversar nessa quarta-feira, 22 de julho, com Erasmo Espadoto, diretor do Salão Internacional de Humor, que vai falar sobre como está a vida dos artistas neste momento de pandemia. Muita charge dá, né? Mas a situação não está fácil para ninguém. Artista, principalmente, é uma classe que está aí sendo afetada. Ele vai contar para a gente um pouquinho do Salão de Humor desse ano de 2020 e vai falar um pouco da vida pessoal dele também. Ele que eu chamo, inclusive, que é o doador das capivaras, né? Porque ficou anos e anos publicando aí as capivaras no Jornal de Piracicaba. Professora Valdiza, beijo no coração, obrigado pela sua presença, pelo espaço cedido e vamos para o Pão com Manteiga, né? Vamos sim. Obrigada a todos pelo apoio e continuem nos apoiando porque o HGP precisa muito de todos vocês. Obrigada. Obrigado. Assim a gente encerra essa transmissão ao vivo pelo Instagram. Lembrando que o nosso canal está aí sempre à disposição. Se não deu tempo de você entrar nesse momento, você pode assistir depois pelo vídeo, pode mandar suas perguntas. Sábado que vem, está entrando aqui o Vitor Venkowski. Vitor, obrigado aí pela sua presença. Vai preparando semana que vem, viu? Não se esqueça que o nosso assunto vai ser preservação do acervo aqui do Instituto Histórico de Piracicaba. Então, sábado que vem, 10 horas da manhã, aí semana que vem vamos tentar dividir a telinha, né? O Vitor em cima, embaixo, eu em cima, para fazer essa live realmente conforme as necessidades desse período. Obrigado a todos, um bom final de semana e beijo.